Bom dia, oitavo. Bom dia, oitavo ano. Bom dia, meus amores. Bom dia, amores do meu coração. Bom, deixei para vocês então o link da correção de Revolução Industrial e tô passando aqui para deixar a videoaula sobre a independência da América Espanhola, começando de fato agora o nosso caderno 2, tá? Tela de apresentação então, para a gente saber onde a gente está. A gente está na unidade 1 do caderno 2, tá? Bom, antes da gente começar a falar sobre a independência, os processos aí da independência da América Espanhola, a gente precisa lembrar do que significa América Espanhola. América Espanhola, América que foi colonizada pelos espanhóis. Ah, como é que é isso, hein? Fala para mim de novo, pessoal. Continente americano, lá no século XV, a gente vai começar a ver as expansões marítimas. As expansões marítimas, a gente viu ano passado no sétimo ano, no comecinho do sétimo, as expansões marítimas são aqueles movimentos, na verdade, né, que a Europa vai começar a fazer, saindo de lá, os países europeus, saindo da Europa e vindo para cá, brotando aqui na América. Chegando aqui na América para colonizar a América, chegando aqui na América para dominar, para controlar, para explorar. Então, como que foi isso? A gente vai ver Portugal vindo para cá, para o Brasil, colonizando, né? A gente vai ver a Espanha vindo para cá, para a América, do México para baixo, tirando o Brasil, do México para baixo, América Central e um pedação da América do Sul. E os Estados Unidos e o Canadá sendo colonizados pela Inglaterra. Falam inglês e um pedaço do Canadá fala francês. Esse capítulo aqui vai falar da independência desses lugares que um dia pertenceram à Espanha. Por isso que aqui está, ó, América Espanhola. América que pertenceu aos espanhóis um dia, tá? Vamos continuar aqui. Até aí, tudo bem? Tudo bem até aí? Tá. Então a gente já sabe do que a gente está falando. Esses lugares são hoje o México, que fala espanhol, né? Aparece aqui. O livro não fala de todos eles, porque a gente teria que citar México, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela, Cuba, República Dominicana, o próprio Haiti. São muitos lugares do México para baixo, tirando o Brasil, que o Brasil pertenceu, tecnicamente pertenceu a Portugal. Não entra aqui. Eu estou citando ele lá no final, mas o Brasil, por nós sermos brasileiros, obviamente, o livro vai separar uma independência só para o Brasil. Os processos, a gente precisa aprender os processos de independência do Brasil, mas não é agora. Vamos pensar em América Espanhola, tá? Aqui eu trouxe duas telas, essa tela e a próxima, ó. As duas próximas telas vão falar dos movimentos que influenciaram essas independências, tá? Como é que isso tudo aconteceu? O que estava acontecendo em outros lugares, né? Primeira coisa que a gente vai pensar é a independência dos Estados Unidos, a independência que deu certo. A gente aprendeu, né? Eu vou falar, eu vou cantar, as 13 colônias que se uniram para enfrentar o domínio inglês. Depois da Guerra dos 7 Anos, a exploração aumenta. Lei do açúcar, selo e chá. Lembra dessa paródia? Que eu deixei um pedacinho com vocês, digitado? Eu pedi a tia Sheina para imprimir para mim? Então, essa independência dos Estados Unidos vai ser a independência que deu certo. E isso vai influenciar muito. Porque os Estados Unidos estão na América. E em 1776, está aqui a data aqui em cima, olha. Os Estados Unidos vão ficar independentes da Inglaterra. A gente aprendeu isso. Vai ser o primeiro lugar, a primeira colônia a ficar independente. As outras colônias da América vão pensar: nossa, se os Estados Unidos conseguiram, a gente consegue também, tá? Outro movimento importante, a Revolução Francesa. A gente aprendeu a Revolução Francesa, o módulo anterior, o módulo 2, se eu não me engano, foi Revolução Francesa e a França vai estar toda movimentada em prol do iluminismo, em prol de liberdade. Esses movimentos que vão estar acontecendo na Europa vão refletir aqui também. O próprio iluminismo também vai refletir aqui, tá? A questão da liberdade, da igualdade, do não à escravidão, do não à exploração. E isso também, muitas pessoas, pessoal, a gente vai conhecer aqui, muitas pessoas que viviam aqui, nessa América Espanhola, em muitos lugares, galera que tinha uma condição melhor, né, que tinha um pouquinho mais de dinheiro, né, uma elite, mandava os filhos estudarem na Europa. E quando esses filhos, essas pessoas iam para fora, né, saíam da América para estudar na Europa, tinham contato com essas coisas acontecendo na França.
essa coisa de liberdade para dentro da cabeça, e traziam isso para cá quando voltavam, quando terminavam os estudos. Então isso começou a se disseminar aqui, tá? Passando aqui a tela, eu tenho iluminismo, é liberdade para dentro da cabeça, que eu tenho alguns pensadores iluministas, a gente pensa em Montesquieu, né, que vai trazer a ideia da divisão de poderes, do executivo, legislativo e judiciário. Nós temos também alguns que defendiam o fim do absolutismo, que defendiam o fim do poder da Igreja Católica, né, da mistura que fazia de política com religião. Então, essas ideias de liberdade vão começar a vir para cá também, tá? E a Revolução Industrial, né, também vai influenciar muito, porque que foi o nosso módulo anterior que eu acabei de corrigir com vocês, para vocês. Porque a ideia da Inglaterra, quando começou a promover essa história da Revolução Industrial no século XVIII, era que ela tivesse muito mercado consumidor. Ela fazia muito produto e, obviamente, ela queria vender. E quando isso começou a se espalhar, né, começou a sair da Inglaterra, essa Revolução Industrial, a ideia é que esses produtos chegassem aqui na América e tivesse gente para comprar. Mas, Jaque, mas aqui só tinha escravo? Não, gente, não tinha só escravos. Mas vamos pensar que o escravo, ele é uma pessoa que trabalha de forma compulsória. Ele trabalha forçado. O próprio indígena, ele também foi escravizado na mita e na encomienda, né? Quando a gente aprende América Espanhola, a Espanha vindo para cá, fala lá dos tipos de escravidão, mita e encomenda. O indígena era encomendado pelo encomendeiro, né, para trabalhar ali nas minas. A mita também, eu acho que é na encomenda, não me lembro agora, na encomenda que ele ganhava um valor muito irrisório. Eram formas de trabalho compulsório, de trabalho escravo. E uma pessoa que trabalha como escrava, como escravizada, vamos dizer assim, né, que a palavra melhor é escravizado, ele não ganha nada, ele não ganha dinheiro. E se ele não ganha dinheiro, ele não pode comprar. A Inglaterra não estava satisfeita com isso. A Inglaterra queria que essas pessoas pudessem comprar os produtos ingleses que ela estava espalhando aí pelo mundo inteiro. Então a Inglaterra, inclusive, vai influenciar muito a liberdade dessas pessoas. A nossa abolição aqui vai acontecer muito pela pressão dos ingleses. Tá? Mas isso é mais para frente. Então nós vimos aqui esses movimentos que ajudaram, que influenciaram aí a independência da América Espanhola, tá? Para a gente perceber que esses acontecimentos que esses fatos não acontecem sozinhos, tá? Tá tudo linkado, né? Uma coisa acontecendo na Europa reflete aqui, Napoleão estava invadindo uma porção de países, vai refletir aqui também, tá? Sociedade colonial vai trazer para gente como que essa sociedade da América Espanhola estava vivendo aqui, como é que era essa sociedade, quem eram essas pessoas que viviam aqui nessa América Espanhola, do México para baixo, tirando o Brasil. Essa aqui é uma pirâmide que é muito clássica, uma pirâmide social que mostra chapetones no topo da pirâmide, crioulos e mestiços, indígenas e os negros escravizados. Esses chapetones eram os espanhóis que vinham da Espanha, vinham da Europa, da Espanha, para colonizarem aqui esses lugares, né? Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina, tirando o Brasil. Eles vinham para cá, ou seja, eles eram espanhóis de sangue puro. Eles nasceram na Espanha e vieram para cá. Os crioulos não tinham nascido na Espanha, eram filhos de espanhóis nascidos aqui. O espanhol vinha para cá, em princípio ele não trazia a família, não trazia a esposa. E aí quando ele ia namorar, ele namorava a índia, namorava a negra. E nasciam filhos aqui dele, desse espanhol de sangue puro, com a indígena. Nasciam filhos desse espanhol de sangue puro com a escravizada, com a negra. Então, esse filho que nascia aqui, ele é crioulo, ele é misturado. Quando a gente fala crioulo, crioulo, que é pejorativo falar assim, né? É errado. Mas o crioulo remete à mistura, à miscigenação. Essa expressão, quando a gente usa crioulo, a gente pensa muito do branco da mulher branca com o homem negro, né? Ou do homem branco, né? É crioula, porque é filha de preto com branco, de negro com branco. Então, esse crioulo é miscigenado. O crioulo sendo miscigenado, ele vai formar uma elite colonial, ele vai ter, o crioulo vai, tanto o crioulo quanto o chapetone, eles vão conseguir desenvolver aqui, né? E vão conseguir ter dinheiro
falando especificamente de crioulo, mas ele não vai ter participação política, porque o fato dele nascer aqui, de não ter o sangue puro espanhol, faz com que ele não tenha privilégios como cargos públicos importantes, como administração das colônias. O crioulo não vai poder fazer isso. O crioulo vai ficar muito chateado com isso, e o crioulo, esse grupo social que nasceu aqui, que não tem o sangue puro, vai se levantar contra essa metrópole espanhola. Tá? Esses grupos vão começar a criar movimentos para gerar a independência. Tá? Aqui eu estou falando um pouquinho de chapetones e crioulos. Né? O Napoleão, ele vai influenciar também, porque o Napoleão vai estar invadindo vários lugares lá na Europa. Né? A gente está vendo aqui mais ou menos, aqui, por exemplo, 1804, o Haiti vai ficar independente, 1820, né? Até 1815, o Napoleão vai se tornar imperador em 1804, vai criar o bloqueio continental, a gente viu em 1806, então o Napoleão está fazendo uma bagunça lá na Europa, invadindo vários lugares. Quando ele invade a Espanha, que é a metrópole que a gente está falando aqui, América Espanhola, a Espanha vai ficar muito preocupada com ele, porque o Napoleão vai tirar o rei do trono, o rei espanhol, né? A Espanha vai passar a ser governada pelo irmão do Napoleão, que é um francês. Então a Espanha vai estar muito preocupada com os problemas de dentro da casa dela. E ela vai virar um pouquinho esse olhar das colônias. Ela vai deixar as colônias um pouquinho, não, deixa as colônias ali, deixa eu gastar a minha energia com o Napoleão, que o Napoleão tá complicando aqui a minha vida. Então, quando ela voltar o olhar para o Napoleão, as colônias vão ficar, não vamos dizer livres, mas assim, vão começar a se movimentar para criar revoltas, para ficarem independentes, tá? Aqui vai falar especificamente do Haiti. O livro não fala de todos, né, gente? Não dá. Mas cita alguns muito importantes. O Haiti vai ser um lugar que vai ficar independente. Que na verdade quem veio para cá foi a Espanha. Aí a Espanha não vai ligar muito para o Haiti. A França vai lá e vai colonizar, né? Vai criar um lugar chamado Santo Domingo ou São Domingos, e que é o atual Haiti, né? A escravidão vai estar acontecendo ali muito forte. Aqui tem a figura do Toussaint Louverture. O Toussaint vai ser, mais tarde vai vir um outro também descendente de escravos, o Dessalines. O Toussaint Louverture, ele é filho de ex-escravos, né? E ele um mulato, né? E ele vai ser o cara que vai começar a se levantar, a trazer ideias muito fortes, fazia parte da elite crioula, para que o Haiti ficasse independente, né? Isso vai gerar um medo muito grande nas outras colônias. O Brasil, por exemplo, fica com muito medo porque aqui a gente está vendo ex-escravos, a gente está vendo mulatos se levantando contra a metrópole. E toda a América tinha escravos. Imagina se isso pegasse, isso viesse para cá, para o Brasil. Né? E o Haiti vai conseguir ficar independente com a ajuda do Toussaint Louverture e mais tarde do Dessalines, de libertos, né? De negros libertos, de ex-escravizados. Tá? Então aqui vai ter a participação muito importante do povo escravizado nessa independência. Tá? Opa, desculpa. Aqui traz o caso do Peru, que vai ficar independente em 1821. O Tupac Amaru, descendente inca. Né? O Tupac Amaru vai lutar muito contra a escravidão dos indígenas. E ele vai morrer, o Tupac Amaru vai morrer. Tupac Amaru, desculpa, vai morrer. Uma morte muito violenta, vai ser amarrado, né, o braço e as pernas em cavalos. E os cavalos vão andar, né? Vão fazer um barulho, assim, o cavalo vai andar e vão meio que esquartejado. O Tupac Amaru vai morrer de uma forma muito triste, porque ele era uma pessoa que estava se revoltando contra a metrópole. E aí quem vai substituir o Tupac Amaru nessa ideia de independência vai ser um cara chamado Simão Bolívar. Mas antes disso, Tupac Amaru, pessoal, ele vai conseguir, ainda que ele não consiga a independência do Peru, ele vai conseguir o fim da escravidão, ele vai conseguir alguma coisa boa. Já o Tupac Amaru vai conseguir avançar. Não para a independência vai ser aqui, olha. O Simão Bolívar vai ser, inclusive, um cara que vai querer a independência da América Espanhola, mas ele não vai querer que essa América Espanhola... Ele não queria que essa América Espanhola viesse hoje como é cada um país. Venezuela é um país independente, com a sua política, sua religião, enfim. Uruguai, Paraguai. Ele não queria isso. Ele queria uma América Espanhola unida, não sob o controle dos espanhóis, mas ele não queria que essa América Espanhola se desmantelasse, tá? México, outro caso também legal, importante, a gente está percebendo Haiti, participação de negros, Tupac Amaru, participação de indígenas, inclusive ele, né, que foi um líder
era descendente de indígenas. Aqui também nós vamos ver indígenas participando. Os padres Morelos e Hidalgo, inclusive alguns dizem até que o Morelos e o Hidalgo tinham fechamento com essa burguesia, sabe? Eu não sei, eu preciso até ler mais sobre isso, mas dizem isso, né? Então, o Morelos e o Hidalgo vão ajudar, vão se unir, vão começar a chamar os indígenas para se levantarem contra essa exploração, contra a escravidão que eles estavam passando ali. Então, o México vai conseguir ficar independente com a ajuda desses padres. Aqui, o de vermelho, aqui, ó, o Morelos e o Hidalgo, tá? Passando aqui, Cuba. O caso de Cuba vai ser um caso específico porque Cuba vai deixar de ser dependente da Espanha e vai passar a ser dependente dos Estados Unidos, com a emenda Platt. Como que foi isso, Jaque? O medo de que essas revoltas começassem a piorar muito vai fazer com que os Estados Unidos se envolvam aqui. Os Estados Unidos tem que se meter em tudo, né, gente? Essa potência, tudo bem, a gente tem que respeitar, mas olha, se metem em tudo. Mas por que se metiam? Jogo de interesse. Jogo de interesse puro. A ideia era, não, eu vou te ajudar, Haiti, a ficar independente. Fica independente dele, mas fica dependente de mim. Agora você está me devendo, eu não te ajudei? Essa era a ideia, tá? E aí, por isso que depois da independência, em 1898, de Cuba, vão criar aí essa emenda Platt, né? Lá nos Estados Unidos vão criar essa emenda Platt, que vai dizer que os Estados Unidos têm o direito de intervir economicamente, politicamente em Cuba, já que, poxa, Cuba, eu te ajudei, não te ajudei. Então agora você tem que fazer, né, as coisas de maneira que seja beneficente para mim, tá? E o Brasil? Pessoal, o Brasil faz parte da América Portuguesa, né? Eu citei Brasil aqui, que é o nosso país, né? Falei com vocês que tem um capítulo só de independência do Brasil, é importante para a gente aprender isso, né? América Portuguesa, mas o que eu posso adiantar para vocês aqui do Brasil é que a gente vai perceber que todos esses lugares que ficarem independentes vão virar república. E o Brasil não vai virar. O que a gente pressupõe de uma república? O governo do povo, pelo povo, para o povo, participação do povo, voto. O Brasil não vai virar uma república. O Brasil vai virar um império. Vai ficar independente em 1822, né, de Portugal. E vai virar um império, ou seja, um império governado por Pedro I, né? Vai ser Pedro I que vai falar independência ou morte. Ali naquela independência do Brasil, o Brasil vai virar um império, né? Nós vamos ter um imperador que era filho do cara, que era filho do rei de Portugal nesse momento. Então, Portugal vai continuar controlando a gente aqui. Tem uma parte muito legal que está aqui em vermelho, que fala sobre os direitos políticos. Nossa, os indígenas ajudaram tanto, os africanos também ajudaram tanto. Não teve melhoria, não. Não teve melhoria. Os africanos ajudaram lá na galera do Haiti, né? Os indígenas no México, no próprio Peru também, o Tupac Amaru. Então, não teve nenhuma melhoria? Não, porque até hoje estão lutando por terra, esses indígenas. Os quilombolas também estão lutando por terra ainda, então é muito complexo isso, tá? Aqui eu trouxe indígenas e africanos e algumas demandas aí, né? Algumas dificuldades que eles passaram e passam ainda, né? Assassinatos em massa, que poderia ter entrado suicídio também. A questão da terra, isso aí é primordial, gente. Isso aí eu não sei se vocês aprendem em geografia. Eu acho que geografia aparece isso para vocês esse ano. O indígena lutou, né, gente? Ele era o dono disso tudo. Aí vem um cara de fora, se apossa do lugar e índio, indígena, você não tem terra mais, amor. Não tem como você ter terra, isso aqui tudo é meu. E aí expulsa essa pessoa do campo, porque ele tinha um pedacinho de terra ali para plantar, né, para poder sobreviver. Agora não vai ter mais, tá? Resistência e quilombo, está falando de escravizados, a desigualdade crescente, eu botei direitos? Aonde, né, gente? Direitos, né? Vou fechar aqui, então, a América Espanhola, lembrando que existem outros, né, países, outros estados estão surgindo, mas o livro específico chama mais atenção para esses, né, que eu estou falando com vocês. Tentem fazer o exercício, tá? Sempre ajuda, tá, gente? Tentem fazer, pelo menos, depois vocês peguem o gabarito na semana que vem, tá? Se cuidem, fiquem com Deus, fiquem em casa, tá? Beijo.